Olá a todos e a todas. Sou Thalisson Marques, mestre em Linguística Aplicada e membro do grupo de pesquisa Linguagem, Ensino e Tecnologia, o LENTE, o qual é vinculado ao programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará. Inicialmente, eu gostaria de destacar a minha alegria como pesquisador de participar do segundo Congresso Paraguaio de Linguística Aplicada, para apresentar uma pesquisa desenvolvida por mim e pela professora doutora Nucássia Meire Silva Araújo. O nosso trabalho para esta apresentação está intitulado Análise do processo de curadoria do repositório MacRead à luz da linguística aplicada. Na perspectiva da linguística aplicada, temos concebido a curadoria de recursos educacionais digitais como um processo constituído de movimentos e de ações pelos quais são selecionados e avaliados redes com potencialidades didáticos pedagógicas para o ensino e aprendizagem de línguas. A necessidade de se investigar como é realizada a curadoria de recursos em repositórios se deve a resultados de pesquisas já realizadas em nosso grupo de pesquisa, o LENTE. Temos constatado que parece não haver, dentro do processo curatorial dos repositórios, um consenso na avaliação da qualidade didático-pedagógica dos recursos. Então, diante dessa problemática, o objetivo de nossa pesquisa foi analisar o processo de curadoria realizada em um repositório específico, que no caso foi o MacRead, que hoje é um repositório de maior abrangência no Brasil e que foi desenvolvido em 2017 pelo Ministério da Educação, em parceria com algumas universidades. A principal proposta desse repositório é integrar em um único espaço da rede os milhares de recursos educacionais digitais, que até então estavam disponibilizados em outros repositórios e em outras plataformas do MEC, como, por exemplo, o Portal Domínio Público, o Portal do Professor e o Banco Internacional de Objetos Educacionais, o BOE, bem como também recursos de plataformas parceiras, a exemplo da TV Escola e da Rede Escola Digital. Então, guiados por esse objetivo, apresentaremos neste vídeo o modelo de curadoria do repositório e os principais resultados de nossa investigação, a fim de apontarmos os critérios didáticos pedagógicos utilizados pelos curadores para dar status de qualidade aos recursos educacionais de língua portuguesa. Em termos metodológicos, nossa pesquisa ela foi realizada em 3 etapas. A primeira etapa foi a análise dos indícios de curadoria que foram coletados a partir de alguns instrumentos de coleta de dados, tais como abas informativas, metadados e recursos de língua portuguesa. A segunda etapa foi a aplicação de uma entrevista semi-estruturada com 2 coordenadores do MacRead. A terceira etapa foi a descrição do processo curatorial propriamente dito, de modo que compreendêssemos como consiste o processo como um todo e quais foram os critérios didáticos pedagógicos utilizados pelos curadores para avaliar os recursos de língua portuguesa. Teoricamente, embasamos os recentes estudos de curadoria de recursos educacionais digitais em LA, realizados por Araújo desde 2013. Os resultados de nossa pesquisa apontam que a curadoria do MacRead é constituído dos seguintes movimentos: seleção, avaliação, contextualização do conteúdo, descrição dos metadados, oferta, busca e reavaliação. O processo curatorial do MacRead teve por foco prioritário os 2 primeiros movimentos, no caso, a seleção e a avaliação. Os movimentos de seleção e avaliação foram realizados no MacRead por 2 grupos de curadores diferentes, pelo MEC e por seus grupos parceiros. Ou seja, enquanto o Ministério da Educação estava
buscando recursos armazenados em outros de seus repositórios, os grupos parceiros reuniam os recursos de suas próprias plataformas. O movimento de seleção do MacRead consiste na etapa em que o curador busca ou recebe novos recursos, observando a sua qualidade e a sua relevância. O movimento de seleção no MacRead ele foi constituído pelas seguintes ações: buscar recursos armazenados em repositórios do Mac e a ação de reunir recursos de plataformas parceiras. O movimento da avaliação é o momento em que os curadores analisam se os recursos têm qualidade do ponto de vista teórico e conceitual, considerando o parâmetro de curadoria de cada repositório. No caso do MacRead, o movimento avaliação teve como ações verificar metadados dos recursos de repositórios do Mac e verificar a qualidade dos recursos das plataformas parceiras. Conforme constatamos, no MacRead, os recursos não foram submetidos a critérios didáticos pedagógicos, apenas a critérios técnicos e a uma curadoria que chamamos curadoria de confiança. Isso porque, na avaliação realizada pelo Ministério, os curadores se atentaram a verificar se os recursos selecionados tinham uma qualidade melhor de metadados, conforme dito por um dos entrevistados. Quanto à avaliação realizada pelos grupos parceiros, não sabemos quais foram os critérios utilizados por eles, pois não tivemos conhecimento sobre qual parâmetro essa curadoria foi realizada. E segundo nos foi informado em entrevista, o próprio Ministério da Educação confiou na curadoria destes grupos parceiros. Sobre isso, questionamos-nos: até que ponto se pode confiar na curadoria realizada por grupos, por repositórios, que não explicitam seus critérios de análise, quando o que está em jogo é a qualidade didático-pedagógica de materiais que serão ofertados a professores e alunos de todo o Brasil? Na descrição do processo curatorial do MacRead, tivemos ainda um movimento da contextualização dos conteúdos, que é a etapa em que os curadores analisam um contexto de ensino para o qual o recurso pode ser melhor utilizado. No caso do MacRead, os curadores eles contextualizaram a proposta pedagógica dos recursos a partir dos critérios pedagógicos, como os de componente curricular, série e etapa de ensino. O movimento da descrição dos metadados é o momento em que os curadores reúnem e sistematizam informações técnicas e pedagógicas dos recursos. No movimento da descrição dos metadados, além dos critérios de contextualização que eu falei há pouco, os curadores do MacRead utilizaram também os critérios técnicos de formato dos recursos, nome de quem sugeriu, palavras-chave e link de acesso. Os recursos do MacRead são ofertados ao público de duas formas: ou acessando-os no próprio repositório, ou acessando o link que direciona o usuário para a página em que eles estão originalmente armazenados. Já no movimento curatorial da busca, os usuários do MacRead eles podem pesquisar os recursos utilizando os seguintes filtros: componente curricular, tipos de recurso, etapas de ensino e palavras-chave. As nossas considerações finais, portanto, são: constatamos que a curadoria do MacRead focou prioritariamente nos movimentos de seleção e avaliação. Para esses dois movimentos, os critérios de curadoria utilizados ficaram restritos a aspectos puramente técnicos dos recursos e a uma curadoria de confiança. Dessa forma, a importância de se rever aspectos didáticos pedagógicos dos mais de 50 mil recursos que estavam curados e armazenados em outros repositórios e plataformas do Ministério foi desconsiderada na primeira curadoria do MacRead. O novo repositório do Ministério da Educação cumpre bem seu objetivo de ser um grande repositório,
em termos quantitativos, mas parece colocar em segundo plano os aspectos didáticos pedagógicos dos recursos. E estas são algumas das nossas referências, as quais serviram de base para fundamentar a nossa pesquisa. E por fim, gostaríamos de agradecer a todos aqueles e aquelas que apreciaram a nossa apresentação nesse segundo Congresso Paraguaio de Linguística Aplicada. Deixo, portanto, registrado o nosso agradecimento e disponibilizo aí na tela o meu contato eletrônico para quem desejar estender essa discussão sobre curadoria de recursos educacionais digitais sob o escopo teórico da linguística aplicada. A ciência ela se faz com bases científicas, com diálogos e com investimento. Façamos e divulguemos nossas pesquisas, sobretudo nesses tempos sombrios e obscuros pelos quais passam a ciência brasileira, que está sendo comandada por um governo genocida e assumidamente negacionista. Precisamos resistir e resistiremos. Viva a ciência brasileira e fora Bolsonaro!